Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe o companheiro de ideal espírita Arthur Valadares. Seja bem-vindo, Arthur. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, buscando aprender e contribuir na medida das nossas possibilidades. Arthur, o programa Visão Espírita quer conversar com você hoje sobre Páscoa. Mas nós não vamos falar de ovo de Páscoa, né? Nem de chocolate. Nós vamos conversar sobre outra Páscoa, né? Existem duas Páscoas ou uma Páscoa só? Na verdade, e é importante isso, né? A gente recuperar um pouquinho esse entendimento do que representa esse momento, essa, podemos dizer, festa, mas cujo sentido original, o sentido no cristianismo, acabou sendo perdido. Na verdade, a Páscoa é uma festa anterior ao cristianismo, é uma festa que o cristianismo, de certo modo, herdou do judaísmo. É uma festa bem antiga, o seu nome em hebraico é Pessah, que na verdade significa saltar, pular, que está vinculado a acontecimentos que se deram no Egito, naquela narrativa do Êxodo, quando o anjo lá pulava as casas que estavam marcadas, daqueles indivíduos que iriam na manhã seguinte, no dia seguinte, partir em direção ao êxodo. Então, o conceito de Páscoa, de Pessah, ele não pode ser entendido em seu sentido mais profundo, destituído, desvinculado do conceito do êxodo. Então, para os judeus, a Páscoa era aquela festa que sempre rememorava o êxodo, a partida em busca da liberdade, a libertação da escravidão no Egito. E por isso mesmo eles comemoravam anualmente, eles têm essa característica para relembrar a sua história, né? Para relembrar o que seus antepassados passaram, para relembrar o esforço, o empenho dos seus antepassados. E por isso ela é comemorada ainda hoje, né, pelos judeus, sobretudo os ortodoxos. Ela é comemorada com os pães ázimos, que representam aí a pressa com que tiveram para fugir naquele dia, não deu tempo nem de fermentar o pão. Então, a pressa que tinha que se preparar ali para a oportunidade da liberdade, ressaltando o quanto a gente deve estar atento à oportunidade que nos surge, precisa estar atento à vida para que saibamos aproveitar, porque esses momentos, essas ocasiões, às vezes surgem num instante, e se a gente está desatento, a gente perde. Eles comemoram também comendo a erva amarga, que representa todas as lutas, todo o amargor do deserto, todas as lutas do êxodo, o amargor da escravidão, e para que pudessem valorizar esse esforço e perceber o quanto são convidados a, na vida hoje, exaltar esse esforço a partir da sua vivência. E o marco característico da Páscoa, que era o cordeiro, né? Aquele cordeiro que sustentou eles na viagem, naquele início da viagem, porque o cordeiro foi sacrificado antes na partida, e seguiu, né, no ritual da Páscoa, esse cordeiro que convivia com eles por algum tempo, por 3 dias, algum momento, criava-se uma intimidade com aquele cordeiro, e aquele cordeiro então era sacrificado. E essa representação, portanto, também do quanto há essa lição na caminhada espiritual, no nosso êxodo, ainda no processo de libertação, o quanto a esse exercício do desapego, que muitas vezes é doloroso, do ter de deixar um ser querido, deixar alguma situação querida, de deixar para trás algo que nos é caro, algo que nos é precioso, mas que às vezes é preciso aprender no processo da jornada. Então essas são algumas das características dessa festa, que por eles é comemorada anualmente, no mês de Nissan, que está associado no hemisfério norte com a primavera também, né? Então é uma festa muito importante e que depois o cristianismo herda
vamos dizer assim, mas com um sentido mais espiritual, com um entendimento diferenciado do êxodo, não mais aquela libertação material apenas, mas uma libertação em um sentido mais amplo e mais profundo. Então, na verdade, é uma herança um pouco modificada, um pouco ressignificada a partir da vida do Cristo. Eles se reuniam anualmente, tem toda a ver uma questão com o solstício, né, que ligada ao hemisfério norte, que tem uma data da primavera e tudo mais. Então, eles, ao fazerem essa reunião, todos os judeus, independente de qual segmento pertenciam, se dirigiam a Jerusalém. E agora nós vamos entrar no momento em que o cristianismo vai, até então não existia o cristianismo, né? Existia o Cristo, promovendo as suas curas, que já iam para 3 anos, né? Os seus 12 apóstolos, aquilo tudo tinha provocado, naquele período, uma mudança, uma conversa muito importante em todo aquele povo, até porque Jesus curava e dava atenção a toda uma população sofrida, imersa numa série de dificuldades e das asperezas do tempo. Quando é que isso começa a participar da história de Jesus? Quando é que Jesus começa a participar dessa história? Vamos entrar nesse significado agora. Primeiro passo, quando Jesus adentra Jerusalém, o que acontece nesse dia que deixa Jerusalém, vamos usar a palavra que nos cabe agora, feliz de um lado, assustada de outro? O que acontece? Como é que isto surge? Porque nós espíritas, é importante dizer, e por favor o nosso telespectador precisa saber disto, a forma histórica e o quanto este peso histórico ao longo do tempo também sofreu algumas acomodações para dar um significado que foi distorcido destes fatos ao longo do tempo em razão de coisas que transcendem a religião ou são da própria religião. O que aconteceu? Qual foi aquele momento? Jesus chegou a Jerusalém e acontece algo marcante. Como traduzir, como explicar isto? Jesus representava, sobretudo para a multidão dos excluídos, daqueles relegados ao segundo plano, tanto por Roma como pelos próprios judeus, né, entre si. Jesus era o raio de esperança, né? Jesus era o indício, o prenúncio de grandes mudanças, de grandes renovações. Não que o povo entendesse muito bem como se daria isso, né? Muitas vezes o povo e os próprios discípulos ainda estavam meio incompreensivos com relação à tarefa de Jesus. Muitos aguardavam, de certo modo, uma revolução mais material, que Jesus seria mesmo aquele rei que se incumbiria de tomar o poder e então ajustar as coisas. Então, Humberto de Campos narra isso, inclusive, quando os discípulos adentravam, né, e extasiados com todo aquele louvor, algumas pessoas procurando, então, quando ele vai anunciar aí a revolução, quando ele vai anunciar a tomada do poder? E então eles dizem, olha, ele marcou uma reunião para dentro em breve, sabemos ser a reunião da última ceia, em que Jesus vai reconstruir, ou pelo menos já fazer de maneira mais ostensiva toda a ideia do que seria o seu ministério, né? Não uma mudança de fora para dentro, necessariamente, embora também repercutisse em mudanças de fora para dentro, mas principalmente em mudanças de dentro para fora. Então, para esse povo, para essa multidão, Jesus representava a esperança, o prenúncio daquilo que os profetas haviam sempre anunciado, um mundo de mais paz, um mundo de mais justiça. Mas para muitos outros, Jesus era aquele temor de que as coisas não mais seriam como estavam sendo até então. Por isso esse aspecto contrastante da missão de Jesus, porque de fato é interessante isso, né? Jesus, ao mesmo tempo que diz que veio deixar a paz, diz também que veio deixar a espada. Aparentemente contrastante essas duas falas, mas na verdade é o fermento da renovação, e nem sempre a renovação se dá isenta de lutas, porque alguns têm que perder algumas coisas, outros têm que entender algumas coisas, e essa era a tarefa do Cristo adentrando naquela Jerusalém, né? Esperança para muitos, embora ainda não muito compreendida, embora ainda entendida num sentido superficial, de que eles não teriam que fazer muito esforço para a construção desse reino, que o reino apareceria e eles simplesmente usufruiriam desse reino. E para outros o temor de que realmente é algo novo, o temor desse poder que Jesus tinha de arrastar, né? de convidar, de
de congregar corações. Isso sempre foi o temor daqueles que estão no poder e que sabem ou sentem estarem equivocados na utilização da autoridade que receberam do alto. Então, por isso aquele contraste ali daquela entrada. Mas Jesus, muito prudente, muito ponderado, entra por cima do burrinho, como a dizer que não se deixava levar por tudo aquilo, porque sabia que a multidão que hoje glorifica, amanhã pode se voltar contra, e que era preciso manter a fidelidade a Deus no compromisso assumido, algo que os discípulos só foram aprendendo depois. Após esta entrada, que foi uma entrada narrada como triunfal, né? Porque todos aqueles abandonados da sorte, abandonados pelo seu próprio povo, não só abandonados por Roma, eram abandonados. Nós temos uma questão social muito profunda, né? Um significado social muito forte nessa entrada de Jesus em Roma. Porque quem fez a festa para Jesus, que era a imensa maioria, né? Até trazendo para um cenário atual, eram aqueles, aspas, que sofriam das carências, das necessidades, de todas as suas lutas. E viram muitas curas de Jesus e esperavam algo mais. Jesus entra, dá um significado para isto e prepara uma próxima etapa. Como você disse, os seus discípulos ainda não entendem. Qual é a próxima etapa? O que Jesus começa a construir nesse instante? E até é legal, porque você puder citar também, porque nós temos isso narrado em obras espíritas, citar os livros, que depois nós também vamos colocar, para que todos que queiram ler de uma forma até mais romanceada este momento, né, é importante. Então, depois disso, Jesus convoca aí a última ceia, onde fundamentos muito importantes nós vamos ter ali, né? E eu acho que o mais importante deles é que Jesus busca desconstruir essa ideia de que o seu reinado seria um reinado construído à força, que seria um reinado que utilizaria as mesmas armas e recursos de todos os imperadores, de todos os poderosos de até então. Jesus, o mais poderoso de todos, desce aos pés dos discípulos e lava-lhes os pés, demonstrando que o legítimo poder, o único capaz de conquistar a lealdade, a fidelidade dos corações é o poder do servir, do amparar, do auxiliar. Porque no mal, na tirania, não existe lealdade. No momento do testemunho, cada um pensa no seu interesse. Agora, no bem, onde se constrói nos laços do amor e do serviço, assim você conquista os corações. E por isso, os seus súditos, os seus servidores, no momento do testemunho, eram capazes de ir até aos extremos do martírio por ele, por amor a ele, por amor ao exemplo que ele deu. Então ali ele está desconstruindo, embora ainda ali os discípulos não entendessem, a ideia do reinado, daquele Messias davídico, da arma, do poder, algo que levou inclusive depois Judas também ao equívoco, né, que Judas achava que Jesus era brando demais, que tinha que usar esses recursos da política e, embora amasse profundamente o mestre, acabou se equivocando nesse sentido e não soube lidar com a dor, acabou optando pelo suicídio, o que complicou mais a sua situação. Mas, enfim, Jesus diz, olha, o nosso caminho será, sobretudo, o da fidelidade ao alto, o do amor que vai aos limites do sacrifício, se preciso for, para conquistar realmente os corações, para despertar realmente as almas. Aqueles que estão dispostos a servir, a dar não um passo, 2 passos, a dar não a túnica, o manto, aí sempre um pouco mais além, a fazer algo diferente do que todos têm feito até aqui, porque isso será o elemento do reino. Como diz isso o livro Boa Nova, de Humberto Campos, tem, vamos dizer, várias narrativas desses bastidores que são muito ricas, mas em determinado momento ele diz, olha, só a luz do amor divino é capaz realmente de converter uma alma à verdade. As discussões, tudo isso não realmente conquista, mas a luz do amor divino que se demonstra, que se aparenta na vivência e exemplificação máxima, essa rompe as barreiras as mais difíceis. E na última ceia ele vai mais ou menos tentar mostrar isso. Tem um ato bonito para com Judas, demonstrando o seu amor, o seu carinho para com ele. Aquele discípulo que ele já sabia o que faria, dá-lhe o primeiro pedaço da ceia. Algo que naquela cultura representava
de certo modo, alguém que se desejava homenagear. O patriarca partia o primeiro pedaço e dava o primeiro pedaço para alguém que ele tinha respeito, consideração, amor, como a gente faz com o nosso primeiro pedaço de bolo. Então ele diz mais ou menos assim para Judas: Judas, não importa o que você fizer, saiba que eu sempre vou te amar. Saiba que você sempre poderá contar comigo. E assim ele vai fazendo com todos os discípulos, fortalecendo ou preparando eles para o que estava por vir, né? Dando-lhes ou lançando ali as sementes naqueles solos, naqueles corações, para que depois, ante o testemunho, pudesse se fortalecer um pouco mais e lembrar daquilo que ele havia ensinado. Tem mais um momento também com Pedro, né? Que vai se tornar São Pedro, que vai se tornar um espírito baluarte, né? Um espírito que, após isto, tem uma trajetória simplesmente maravilhosa de doação e de dedicação. Esse momento com Pedro também tem um significado muito forte, né? Muito profundo, porque é interessante, Pedro, dentre os discípulos, talvez era aquele com mais dificuldades de conviver com as quedas alheias, com as imperfeições, com as limitações alheias. Pedro era aquele que se considerava forte demais por se considerar, digamos, justo demais, alguém que avançou muito na virtude, mas não via que estava pecando naquela que é a mais fundamental. Porque essa dificuldade de conviver com as imperfeições alheias é, na verdade, ainda a dificuldade de encontrá-las ou de vê-las em nós. E a gente projeta no outro. Então Pedro se julgava infalível e apontava todos os falíveis, os caídos: você não merece estar aqui, você é prostituta, você é assaltante, como é que você ousa se aproximar? Então ele era o cão de guarda. Inclusive demonstrado naquele momento que quando Jesus vai lavar os seus pés, não, os meus você não vai lavar nunca. Os outros são os ingratos que deixaram você lavar os pés, como está lá no livro Boa Nova. Mas os meus pés você não lavará nunca. E Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, não tens parte comigo. Jesus já convidando o discípulo à humildade. E nesse capítulo Boa Nova, ele mesmo vai dizer a Pedro: Pedro, você vai aprender pela vida, pelas circunstâncias, que o homem no mundo é muito mais frágil do que perverso. Até ali ele não entendeu, foi preciso ele passar a experiência, e quando ele passa a experiência e reconhece a fragilidade em si, então, diz Humberto de Campos, ali começa a nascer no seu coração a fonte da misericórdia. Então Pedro, que era o Pedro da dureza, da intransigência, da impaciência, a pedra, vai aos poucos, paulatinamente, sob o toque, sob o cinzel de Jesus, se tornando Pedro a rocha, o sustentáculo, o apoio dos seus irmãos, aquele que foi o equilíbrio do cristianismo nascente, aquele que foi o balanço entre Paulo e Tiago, aquele que foi a sensatez e a misericórdia em pessoa. Mas para isso, ele precisou entender o que é aquela lição de lavar os pés, porque o pé é o mais baixo de nós. E Jesus está dizendo, mesmo o mais baixo, a gente precisa aprender a envolver na água do amor. A gente precisa aprender a envolver os pés de cada um que convive conosco nas águas do amor, envolvendo isso na misericórdia. Ali Pedro foi aprendendo o que era o lava-pés. E o que se transformou Pedro, né? E no que se transformou. Se transformou Pedro e que Pedro construiu. E que Pedro, hein? E que Pedro, né? O que Jesus é capaz de fazer, né? Alguns dizem, historicamente, que o olhar do Cristo era algo inenarrável, né? Sem dúvidas. Fazia transformações inexplicáveis. Mas continuando um pouco a nossa história, né? Jesus, depois desse momento que foi pintado maravilhosamente, né? Que é uma obra de arte que aí está, né? E que quem pintou também falou que não saberia se conseguiria, né? Exatamente. E ele até, eu acho que ele deve se perguntar até hoje como eu pintei esse quadro, né? Porque é uma obra maravilhosa. Mas nós temos depois mais um outro momento, né? Que é aquele momento em que Jesus se retira e ele culmina com a sua traição, né? Com o momento em que, na verdade, é traído quem não sabe, né? Vamos, né, entender assim, né? Olhando por esse aspecto, quem não sabe é traído, mas naquele caso Jesus sabia de todo o significado, mas tem uma história, né? Todos nós somos portadores do nosso livre-arbítrio. Como entender esse momento? Qual é o impacto dele historicamente para que a gente chegue que é um momento muito duro, né? É um momento muito duro e, ao mesmo tempo,
ressalta ainda mais a grandiosidade da misericórdia e do amor de Deus. Porque quando Judas se aproxima, como que Jesus o recebe? Amigo, a que viestes? Então, veja, naquele momento Jesus ainda se refere ao discípulo dizendo amigo, como a dizer, ainda é sempre momento ainda de resistir, de escolher novos caminhos, de adotar novas condutas, nunca é tarde demais. Jesus ali então ressalta que, apesar das suas escolhas, esse amor é incondicional. Seguirei tendo em você um amigo. E Judas, nas suas escolhas, muito menos responsável do que aqueles que o envolveram nos seus estratagemas, acaba fazendo tudo aquilo, dando continuidade àquele projeto, porque tinha boas intenções, assumir o poder para depois transmitir a Jesus, porque não acreditava naquele caminho da humildade, do sacrifício, do amor e da renúncia, acreditava mais nos poderes do mundo e não nos poderes de Deus, acabou escolhendo esse caminho e a sua situação após isso era mais ou menos a situação de um Pedro que o negou, etc. O que realmente complicou a sua situação foi abdicar a oportunidade de se reerguer ao cometer o suicídio. Mas ainda assim, mesmo na crucificação, nós vemos um Jesus que pensa nele, um Cristo que, como diz Humberto Campos, numa das suas mensagens mais bonitas, o anjo solitário, um Cristo que na crucificação, na cruz, ao os anjos se aproximarem, dentre eles um anjo mais bonito que vem, alguns pensando as suas chagas, outros anotando os nomes, os anjos da justiça, outros entoando hosanas, de repente o anjo mais belo desce do céu, coloca-se embaixo, aos pés da cruz, faz uma reverência ao Cristo, sobe, encosta o seu ouvido ao peito do Cristo e ouve algumas palavras que Jesus balbucia, e então ele sai célere para cumprir a ordem que havia recebido, diz Humberto Campos, era o anjo divino da caridade que recebia as ordens do Cristo de ir amparar a Judas, que estava se suicidando. Então veja esse Cristo que ampara o amigo até naquele momento. E não só depois, na crucificação, aonde é o primeiro lugar para onde Jesus se dirige, como nós sabemos também pela doutrina espírita, algumas mensagens muito bonitas de Maria Dolores, desce lá às regiões sombrias, onde o amigo estava enlouquecido, para que ao menos pudesse adormecê-lo, prenunciando aí as encarnações futuras de reparo e resgate. Depois esse amigo que é buscado por Maria, a Mãe Santíssima, a responsável, desde então talvez, pelos suicidas, pelos mais sofredores do mundo espiritual, por acolhê-los, reerguê-los, trazê-los novamente à vida, à renovação. Então veja como é bonito a grandiosidade, a magnificência do amor divino que ressalta de todos esses acontecimentos. Temos mais um outro significado. Jesus é preso, levado ao julgamento, E uma pergunta que é feita a Jesus: vós não sois rei? Aí vem mais um outro significado que nós pediria a você que comentasse, porque é feito por um romano, Então, como é que a gente pode entender o significado disso tudo? Porque aí ele já está em pleno julgamento, conduzido por aqueles que eram do seu povo, da sua raça, queiramos ou não, eram da sua raça, por aqueles que eram os entendidos, que fizeram todo aquele processo, que esperavam conseguir o seu intento e conseguiram. Em parte. Aquele detalhe, eles, como você colocou muito bem numa explicação anterior, Eu acho que eles colocaram uma fertilidade no... Não imaginavam. Era próprio de não se imaginar, porque as vaidades e os orgulhos não imaginam muitas coisas. Como entender esse significado? Vós sois reis? E é interessante, aquele momento de Pilatos com Cristo é um momento muito interessante. Nós temos ali muitas revelações. Uma é essa desse reinado do Cristo, que é um reinado espiritual, um reinado antes não visto pela humanidade, que sempre pautou o poder, o reinado, por quantos servos eu tenho, quanta fortuna eu tenho, quantos exércitos eu tenho. Então era esse o conceito que a gente tinha de rei e transferido para o conceito de Messias. E Jesus vem dizer que, na verdade, os legítimos poderes, a legítima autoridade que a gente possa ter perante os outros, perante a vida, é único e exclusivamente algo que esteja relacionado intimamente a algo que a gente traz por dentro. É interessante também naquela passagem de Jesus com Pilatos, quando Pilatos traz Jesus para frente da multidão, tem até vários quadros pintados sobre isso. Pilatos diz: eis o homem, em latim ecce homo.
E o Emmanuel, quando vai comentar isso, uma mensagem muito bonita, ele diz, ali Pilatos, sem saber o que fazer, dizia, isso aqui é a humanidade real. Vocês querem saber o que é o potencial do ser humano? Eis o homem, eis o ser humano em seu pleno potencial, em seu pleno desenvolvimento, com todos os seus poderes desenvolvidos. Et homo. Então, embora eu não soubesse o que falava, ali dava-nos uma revelação. Em Cristo está a criatura de posse dos seus legítimos poderes, da sua legítima herança de Filho de Deus, com os seus atributos representados ao máximo no amor incondicional, na humildade verdadeira, na renúncia total, na fidelidade extrema ao Criador, o verdadeiro poder, a autoridade real, que é a autoridade do reino, o reino de Deus que não se faz com aparências exteriores. Depois nós temos a crucificação, todo o Calvário, toda aquela... Eu acho que muitos de nós que estamos reencarnados hoje, quando falamos disso, temos um sentimento de arrependimento, né? E como entender aquele momento duro daquela crucificação? Qual é aquele significado, né? Por trás, né? Porque acho que a gente ainda quer esconder as pedras, né? Eu me recorro aqui a Paulo e Emmanuel, que vão fazer um conjugado muito interessante. Paulo, principalmente na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, ele vai dizer assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E mais adiante ele vai dizer no versículo 23, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que ele quer dizer com isso, né? A cruz, ou da cruz, daquele acontecimento, sai uma mensagem para o mundo, para aqueles que querem ler. Muitos de nós, até espíritas, temos uma certa resistência em tentar ler o que está ali. Mas o Emmanuel, como o Emmanuel diz, reconhecemos que muitos têm dificuldade em ler isso, mas somos daqueles que acreditam que cada segundo da vida do Mestre é repleto de lições que a gente precisa buscar. Então, da cruz sai uma palavra, como diz Paulo, uma mensagem. Que é a mensagem o quê? Do amor total, da renúncia, da fidelidade extrema ao Criador, das lutas que isso exige, dos sacrifícios que isso às vezes exige, mas que essa é a vitória suprema sobre nós mesmos, sobre o nosso egoísmo, quando a gente se entrega às leis divinas e ao amor em sentido mais pleno. E por isso Paulo diz, essa palavra, essa mensagem incomoda. Ela é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Judeus e gentios aqui são arquétipos, não estamos falando dos judeus, dos povos. Por que ele diz que é escândalo para os judeus? Porque ele falava ali daqueles que viviam por uma religiosidade superficial, que ficavam mais fixados no fato de Jesus ter morrido na cruz e por isso menosprezavam a sua mensagem do que em toda a vida dele. Então, para aqueles religiosos de superfície, falar em sacrifício, renúncia, humildade é escândalo, porque estão vinculados, fixados numa religiosidade que é puro formalismo, que é o que a gente viu na relação de Jesus com os fariseus. E os gentios são aqueles, nos arquétipos que Paulo trabalha ali, aqueles que vivem para a matéria, para a vida agora, para o gozar. Para esses, a cruz é loucura. Porque falar de sacrifício, de humildade, de renúncia, de pensar no outro, para aquele que vive único e exclusivamente para a matéria. Eu vou morrer amanhã, por que eu vou pensar no outro? Por que eu vou abrir mão dos meus interesses para pensar no outro? Então, tudo isso está ali naquela cruz, que representa a suprema vitória sobre nós mesmos, no nosso egoísmo, a morte do ego para renascimento ou para a ressurreição do eu divino. Por isso a crucificação só se complementa na ressurreição. A dor, a luta, a dificuldade, ela traz, ou ela é o prenúncio de vida nova, vida renovada, vida aperfeiçoada na ressurreição. Então a cruz, as lutas da vida, o esforço, o sacrifício, são aquele movimento de romper as crisálidas, de romper a casca da semente para desabrochar em nós o eu divino, as potências divinas que estão ali por serem desabrochadas. É o que, na visão de Paulo Emmanuel, uma mensagem muito bonita de Emmanuel, a palavra da cruz, Fonte Viva 97, ele mais ou menos vai falar. Nós estamos chegando ao término deste Visão Espírita, que temos todo um trabalho, mas depois deste momento fatídico, né, paira-se sobre as colinas uma noite triste, né? Os ventos não se movimentam,
é como se todas as plantas que ali estavam choravam, como se a natureza parasse, porque o seu idealizador e construtor vivia um momento de profunda dor, né? Mas tem mais um momento ali naquela cruz que talvez nós precisamos entender, né? Quando Jesus diz, Pai, né? Como entender esta narrativa, essa construção histórica do perdoa, que eles não sabem o que fazem, e também daquele momento em que ele olha para Maria, né? E explica, dá mais uma lição, e depois nós vamos ter né? Quando vão visitar e está tudo, e Jesus reaparece, e aí nós chegamos à nossa Páscoa. Como construir, dar estas explicações para nós, nos ajude aí a refletir um pouco sobre tudo isto. Bom, de tudo que acontece ali naquele contexto, algo que a gente pode tirar em comum ali se estabelecia um marco de renovação para a humanidade, porque aqui a gente vai entrar no conceito de Páscoa cristã. Porque Jesus vem ressignificando todos aqueles símbolos. O cordeiro, que foi imolado, mas que ao mesmo tempo é sustentação para o êxodo. Então, naquele momento, e por isso a Páscoa só pode ser entendida plenamente na ressurreição, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, inauguro com a minha vida, inauguro com a minha mensagem um novo êxodo. Antes, um êxodo lá atrás que libertou um povo da opressão material. Mas agora um novo êxodo da humanidade inteira, libertando-se de outros opressores até então não reconhecidos. Porque os grandes opressores do mundo não estão lá fora. Os grandes opressores da humanidade, da criatura humana, estão aí dentro. Chamam-se egoísmo e todos os seus filhos. Orgulho, vaidade, arrogância. A cruz é, portanto, o marco daquele cordeiro que indica uma nova Páscoa. O cordeiro que se mola marcando. Um novo êxodo vai começar. Aqui foi apenas a primeira estaca desse novo reino, porque agora que inicia a jornada ao longo dos séculos de cada coração, no seu êxodo em busca da terra prometida, que não é um lugar, mas um estado de espírito em perfeita comunhão com o Pai. E naturalmente, a cruz lembra aquele deserto, com todas as suas agruras, a dificuldade da jornada, ora em tendas, ora fora das tendas, lembrando que no hebraico e no grego, a palavra tenda é a mesma palavra para corpo. Então, um êxodo pelo deserto, os espíritos errantes que ainda não encontraram a terra da promissão, mas que, a partir do Cristo, já entenderam que são convidados a um novo êxodo, libertando-se, enfim, da escravidão. Egito, em hebraico, significa também, ou a palavra hebraica que se refere a Egito é Mitzrayim, que significa limitação, estreiteza. Isto é, a estreiteza, a limitação de uma vida puramente material, de uma vida bem aquém da vida abundante que o Cristo vem nos descortinar. É essa libertação que o êxodo ali está marcado, esse novo êxodo da cruz, em busca da ressurreição. A vida nova em Deus, a vida nova em Cristo. Arthur, dentro dessa construção, dessa conversa em que nós estamos apresentando uma visão espírita da Páscoa, temos o momento da crucificação, o momento em que Jesus fala duas frases que tem toda uma história, e vamos culminar depois com o seu reaparecimento. Como entender este conjunto que vai concluir-se com o nascimento da Páscoa cristã? Bem, de toda a simbologia da Páscoa, né, desse cordeiro que é ali revivido no cordeiro, que é o Cristo, que inaugura um novo êxodo, um novo processo, uma nova jornada para toda a humanidade, porque, como Emmanuel mesmo nos diz, Israel, toda a história de Israel naquele êxodo, no livro Consolador, Emmanuel nos diz, era uma miniatura, uma figura daquilo que aconteceria com a humanidade, saindo da escravidão no Egito, isto é, a escravidão à matéria, aos sentidos, Mitzrayim, limitação, estreiteza, em busca da terra da promissão, que é o estado de comunhão com o Criador, o estado de perfeita liberdade espiritual que nasce da prática do dever, da vivência das leis divinas, com toda uma jornada, um deserto, com muitas lutas, com muitas dificuldades, representado aí pela cruz. Então, a grande mensagem da Páscoa cristã, de toda a exemplificação do Mestre, é essa busca pela nossa libertação.
libertação desses inimigos, desses opressores que só existem no mundo ainda na condição de estruturas econômicas, de poderes imperialistas, de indivíduos, porque ainda existe, em suma, no coração humano, que são o egoísmo, o orgulho, que vão encontrar o seu antídoto mais fundamental no Evangelho do Cristo. Porque exemplificando amor, renúncia, fidelidade ao dever, ao Criador, às suas leis, Jesus nos dá qual o caminho para conquistarmos realmente essa liberdade. Não a liberdade de se fazer o que se quer, o conceito de liberdade muitas vezes equivocado que nutrimos ainda, mas a ideia da liberdade que nasce do cumprimento do dever, da consciência tranquila, da consciência edificada, que muitas vezes exige de nós um grande sacrifício para sermos fiéis à consciência num entorno muitas vezes ainda distante disso, mas isso é a cruz que compete a cada um de nós trazer e carregar em busca do nosso Calvário, que será um processo de libertação para uma vida nova, que é a ressurreição. Então, Jesus quer dizer com isso também, com a cruz e a ressurreição, que a dor, o sofrimento nunca tem a última palavra, não são o fim do Evangelho. Às vezes nos esquecemos e olhamos na cruz o fim do Evangelho, mas na verdade a cruz é prenúncio de uma nova vida. A vida renovada com Jesus, uma vida mais plena, mais abundante, que nasce do nosso aperfeiçoamento, harmonizando-nos com as leis divinas. É isso mais ou menos que está representado e talvez por isso também a Páscoa esteja vinculada à primavera, como a nos dizer que depois dos grandes invernos da vida, vêm os momentos de maior florescimento, frutificação, beleza, cor e perfume. Eis o que temos nesse símbolo. O programa Visão Espírita está chegando ao seu término. Agradece ao Arthur pela generosidade de compartilhar conosco os seus conhecimentos, a sua mensagem. Pedimos que você deixe ao nosso telespectador sua mensagem final, sua colaboração, para que isso fique guardado para a nossa história. Eu gostaria apenas de deixar essa ideia, ou esse convite, que é o convite da Páscoa, para além dos ovos, do chocolate, da comemoração, que nos relembremos desse convite que o Cristo fez a todos nós, para que, com Ele, inspirados, guiados por Ele, possamos, enfim, encarar esse nosso deserto íntimo, ainda ressequido, esse nosso mundo interior pela ausência de amor e, guiados por Jesus, possamos trilhá-lo com coragem, com comprometimento, com determinação, porque certamente o que nos aguarda para além de todo esse empenho, esse esforço que o Evangelho nos convida a fazer é a vida nova, a vida plena, a vida que Cristo nos prometeu, não vim lhes trazer vida apenas, mas vida abundante. Que possamos, cada um de nós, aceitar o convite. Jesus se propôs a caminhar conosco, mas não a caminhar por nós, porque é da lei que cada um de nós tenha de trilhar esse deserto em busca da terra prometida que nos aguarda aqui dentro de nós. Até o próximo Visão Espírita. Feliz Páscoa! Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.